Então vamos aqui entender como é que funciona o Arcade e como é que funciona o Ghost. Então, o que é que a gente tem de necessidade? Primeiro, a gente precisa de um repositório remoto para compartilhar as respostas para que possamos trabalhar juntos. Esse repositório que é remoto é o Ghost. Então, todos os repositórios de linguagem, eles vão ter algo no formato do github.com /qxcode alguma coisa, qxcode fup, qxcode ed, qxcode po, então po /ghost. Então você vai ter nesse formato. Esse repositório tem todas as respostas e as pessoas clonam para sua máquina local para poder fazer a implementação, tá? Então, o que é que normalmente a gente faz? Desse repositório, dessa pasta local, a gente cria uma outra pasta local, que no caso é a pasta Arcade, que está vinculada com um repositório remoto chamado Arcade, dentro da mesma organização. Então, a gente implementa aqui no Ghost. E aí, quando a gente termina de fazer o commit e o push, a gente roda um scriptzinho que está dentro da pasta chamada publish. O que é que o publish vai fazer? Ele vai copiar as informações relevantes, né, fazer um espelho da pasta Ghost para a pasta Arcade daquilo que é relevante. É só você abrir o script e olhar. Então vai apagar o que tiver sido apagado e vai inserir o que tiver sido removido. E depois ele faz o push, o commit e o push para dentro do repositório remoto Arcade. Então, primeiro você vai ter que ter permissão de escrita nas duas para poder publicar nos dois repositórios, e você vai ter que clonar os repositórios para eles ficarem aqui do lado a lado. Então, o Ghost vai ficar do lado da pasta Arcade. A gente só vai implementar dentro do Ghost. Por exemplo, esse daqui é o Ghost de PO. Quando você fizer o seu commit e o push, aí você vai lá e abre e roda o publish. O que é que ele vai fazer? Então vamos olhar aqui, né? O que é que o publish faz? Se der algum erro, ele aborta. É isso que dá esse -E dentro do bash. Ele diz que o teu repositório público está dentro da pasta Arcade, e aí ele vai verificar qual foi o último commit que foi dado no Ghost para replicar o commit com o mesmo nome lá na pasta Arcade. Essa configuração diz que eu sempre vou voltar para a pasta Ghost, independente do resultado que der das ações, para não ter perigo de você parar na pasta errada. Aqui ele prepara, fazendo as cópias de tudo que tem no Ghost para o Arcade, e depois lá no Arcade ele dá o add, o commit e o push. Então, antes de fazer o publicamento, né, a gente tem que, depois de fazer qualquer alteração dentro da pasta base, dos exercícios, do readme, a gente roda um scriptzinho de update. Então, o que é que o update faz? Vamos abrir aqui para olhar para ele. Então, o update ele vai rodar o feno, que é instalado junto com o TKO, para poder atualizar a pasta readme, indexando, verificando se ela bate com o que foi colocado dentro das pastas base. Então ele faz isso via indexer e mdpp, e depois ele vai dentro de cada uma das pastas que está dentro do base, onde tem os problemas, regerando, se necessário, os arquivos de HTML e teste para aquela pasta. Então vamos rodar aqui local para a gente entender como é que funciona. Então vou abrir o meu VS Code bem aqui. Então, bem aqui, a primeira coisa, eu vou rodar o update. Então estou aqui dentro do Ghost, rodar o update. Ele vai olhar todas as pastas, verificar o que é que tem em cada uma delas. Por exemplo, aqui ele está dizendo que na lista ligada, ele está faltando o readme, então a gente tem que ir lá aqui consertar. cd base lista
simples. Não tem descrição aqui, não sei porque que não tem descrição. Code readme.md lista simples. Ah, mas é porque eu estou dentro do repositório de AD, ó. Eu tenho que tomar cuidado. Ghost. Agora eu estou no repositório de PO, que é o repositório que a gente queria trabalhar. Então, update aqui. Ó, ele verificou que teve alterações na pasta de manipulação e está atualizando os arquivos. Aqui são os arquivos gerados, que é o que vai para o Moodle e é o que é consumido pelo TKO quando os alunos baixam a questão. Então tá aqui, ó, os arquivos, todos os arquivos de rascunho que ele encontrou dentro da pasta SRC, ele gerou os arquivos de rascunhos dos alunos aqui dentro da pasta .cache e .draft. Então esse daqui é o que está indo de rascunho para o aluno. Você vê que não tem nenhuma das implementações. E aí pronto. Outras coisas que o indexador faz é, por exemplo, se você mudar a descrição ou o nome de alguma atividade, por exemplo, aqui na atividade do contato, gerenciando telefones de um contato, gerenciando telefones de um único contato. Quando a gente rodar o update, ele vai verificar que teve alteração no contato, trazer o nome do que está lá para cá e tá errado aqui, ó, empréstimos. Então eu vou abrir aqui o agiota. O acento não é no R, é no E. Empréstimos. Para atualizar aqui, basta a gente rodar o update. Aí ele pega o que está lá e traz para cá, gera os rascunhos de novo, gera o HTML de novo, porque a descrição mudou. Então toda vez que ele percebe que tem mudança, ele gera lá. Se você quiser ver como é que está sendo gerado o HTML, você pode entrar dentro da pasta. Então, por exemplo, aqui está o HTML, o arquivo de testes, o arquivo completo do agiota com HTML, testes e os rascunhos. Os rascunhos eles vão todos dentro do arquivo compilado. Esse daqui é o HTML. Vamos olhar para a carinha dele. q.html. Ups, acabei de atualizar meu sistema. Cadê o agiota? Agiota tá indo sem nada? Não pode. Ah, tá. Tá aqui o agiota. Por que que a imagem do agiota não foi? A gente tem que descobrir. Mas o diagrama foi, os casos de teste foi, o bonequinho no final foi. E aí a gente vai interagindo e consertando. Vamos ver aqui a atividade do agiota. Tá aqui. É por algum motivo HTML. Ah, tudo bem. O HTML talvez ele não esteja pegando remoto, né? Então pronto. Fiz aqui o meu commit. Vi aqui que tiveram algumas correções. Rodei o update para atualizar os arquivos do usuário. Aí vou dar um add. Commit corrigindo agiota e corrigindo agiota título do agiota. Ok. Push para o repositório remoto. Tudo bem. Agora tá só no Ghost. Agora a gente tem que fazer aquele processo de enviar para o arcade e fazer o push para o arcade. Então o que a gente vai rodar aqui? /publish. Então ele copiou para o arcade tudo que tinha de novidade, ó, agiota, contato e manipulação, e aí fez o push para o repositório do arcade. Então é esse o fluxo de trabalho. O que é que a gente precisa para poder rodar o update? Para poder rodar o update, a gente precisa de duas coisas instaladas. O TKO, junto com o TKO ele instala o Feno. O Feno ele vai ter as opções de construir o mapa, de rodar o indexador, de gerar aquele HTML que vai para o Moodle, de rodar o pré-processador de arquivos
e algumas outras internas, como por exemplo de fazer a filtragem dos códigos dos alunos. Aqui é para verificar se teve atualização naquela pasta e para gerar os arquivos remotos corretos, porque quando isso vai para o Moodle tem que olhar para o arquivo remoto que está lá no Arcade para poder carregar as imagens e os elementos extras. Então tudo isso daqui está implementado dentro do Feno. A gente instala o TKO, aí ele instala o TKO, que consome os dados, e o Feno, que é quem faz a geração dos dados. E para rodar o Feno, a única coisa, o único componente externo que não dava para instalar via biblioteca do Python é o Pandoc, que aí você vai ter que instalar pelo seu sistema operacional, descobrir como é que instala e instalar ele. Que ele foi o melhor script que eu encontrei para poder pegar um Markdown e gerar os HTML certinhos, bonitinhos. Pois valeu, pessoal.